Entrei no banco com o coração na boca, as palmas das mãos suadas segurando a pasta com os documentos do nosso vinhedo em Alentejo. O gerente Miguel, um homem de cerca de 35 anos, alto, bem vestido e com um olhar penetrante, revisou os papéis em silêncio por longos minutos. Infelizmente o empréstimo convencional está negado devido ao risco alto, João, disse ele finalmente, mas tenho uma proposta diferente que pode salvar tudo se você estiver disposto a mudar a sua vida. O meu nome é João Mendes, tenho 29 anos e até aquele dia de novembro chuvoso em Lisboa a minha existência resumia-se a uma luta silenciosa para manter as aparências intactas. O restaurante e o pequeno vinhedo da família em Évora, o vinho do avô, enfrentava a falência depois de 2 anos de seca e dívidas acumuladas. O meu pai António, um homem rígido de 62 anos, católico fervoroso, contava comigo como salvador. A minha mãe Sofia ainda recuperava de um cancro e cada euro era uma questão de sobrevivência. Eu trabalhava como contabilista numa pequena empresa na capital, mas regressava sempre aos fins de semana para ajudar nas vindimas e nas contas. Ninguém na família suspeitava do meu segredo mais pesado. Eu era gay, mas vivia fechado no armário desde a adolescência por medo do escândalo que destruiria tudo o que eles representavam: valores, tradição, honra. Aceitar ajuda externa era já uma humilhação para o meu pai. Agora ali estava eu no gabinete elegante no 5º andar do banco na Avenida da Liberdade, suando frio, enquanto Miguel Santos me observava como quem avalia não só números mas também o homem à frente dele. Miguel cruzou as mãos sobre a mesa de mogno. O seu fato cinzento impecável contrastava com o meu, que estava amarrotado da viagem de autocarro. O vinhedo precisa de modernização, irrigação, nova, marketing digital, explicou ele com voz calma mas firme. O banco não pode arriscar sem garantias sólidas. Porém eu acredito no potencial da sua região e em si. Tenho uma proposta pessoal. Eu injeto o capital necessário, 50.000 euros com juros baixos e sem hipoteca imediata. Em troca você muda-se para Lisboa durante um ano, trabalha comigo no projeto de exportação de vinhos do Alentejo, usa o meu apartamento de serviço e aceita ser visto como meu companheiro próximo em eventos sociais. Não é casamento falso nem nada ilegal, é apenas aparência para os meus parceiros de negócio que me pressionam para uma vida convencional. A minha família é influente no setor financeiro e espera que eu siga o padrão. Ninguém saberá a verdade real. Fiquei sem palavras. A proposta era chocante e moral arriscada. Como poderia eu, um homem que escondia a sua orientação até de si mesmo, fingir uma relação com outro homem, especialmente com alguém tão poderoso como Miguel? O meu cérebro gritava perigo, mas o coração via a salvação do vinhedo, os olhos da minha mãe a brilhar novamente, o orgulho do meu pai. Quanto tempo, pensou, eu duraria esta farsa antes que tudo explodisse? Aceitei com a voz trêmula. Quando saí do banco a chuva caía mais forte e eu sentia que a minha vida já não era a mesma. O contrato informal estava assinado com um aperto de mão e uma data para me mudar na semana seguinte. Nos dias que se seguiram o pânico instalou-se. Contei à família apenas que tinha conseguido um empréstimo através de contactos profissionais e que precisava de ficar em Lisboa para gerir o projeto. O meu pai resmungou, mas aceitou aliviado. A minha irmã mais nova, Clara, de 25 anos, que suspeitava de algo no meu silêncio, abraçou-me com força antes de eu partir. Em Lisboa o apartamento de Miguel era moderno, com vista para o Tejo, e cheirava a café fresco todas as manhãs. Ele foi profissional no início, explicando os planos de exportação para mercados europeus, treinando-me em redes sociais e apresentações. Mas os jantares de trabalho começaram cedo. No restaurante na Praça do Comércio ele apresentou-me como seu parceiro próximo a 2 investidores alemães. O toque casual da sua mão no meu ombro enviou um arrepio que eu não esperava. Era fingimento, mas o meu corpo reagia como se fosse real. À noite, sozinho no quarto, eu questionava-me se tinha vendido a alma por dinheiro. O conflito interno crescia. Era certo mentir à família por salvação financeira. Era moral usar a minha orientação escondida como moeda de troca. Miguel parecia sincero, mas e se fosse apenas manipulação? A primeira semana passou numa névoa de reuniões e adaptação. Miguel era charmoso, culto, lia livros de história portuguesa e cozinhava pratos simples como bacalhau à Brás nos fins de semana. Conversávamos até tarde sobre sonhos perdidos. Ele confessou que tinha saído do armário aos 25 anos, mas pagara o preço com a distância da família conservadora. Eu ouvi em silêncio, sem revelar o meu próprio medo. No final da segunda semana veio o primeiro teste real. Um jantar de gala no hotel, tive ali com clientes importantes. Miguel pediu-me para usar fato novo que ele ofereceu e sorrir com naturalidade. Quando entramos juntos, as cabeças viraram-se. Senti os olhares julgadores e o suor frio.
Um dos convidados, um velho conhecido do meu pai, perguntou-me sobre a família em Alentejo. Respondi com frases curtas, o coração acelerado. Miguel interveio com elegância, desviando a conversa. Mais tarde, no táxi de regresso, ele disse baixinho: "Obrigado, João. Isto significa mais do que imagina." Pela primeira vez vi vulnerabilidade nos seus olhos e algo dentro de mim mexeu-se. O mês seguinte trouxe a rotina que misturava trabalho e fingimento de forma cada vez mais perigosa. De dia geríamos o projeto de exportação, analisando relatórios de colheitas, contactando distribuidores em França e Espanha. Miguel era exigente mas justo, elogiando as minhas ideias sobre embalagens sustentáveis inspiradas nas tradições alentejanas. À noite os eventos sociais multiplicavam-se. Um cocktail na Fundação Gulbenkian, outro jantar privado em Sintra. Eu aprendi a fingir naturalidade, a colocar a mão na cintura dele em momentos estratégicos, a rir das suas piadas como se fôssemos um casal verdadeiro. O meu salário extra do projeto permitia enviar dinheiro para casa e o vinhedo começava a recuperar com a nova irrigação instalada. O meu pai ligava todas as semanas agradecido sem suspeitar de nada. A minha mãe mandava receitas de doces típicos por correio. Cada pacote era uma facada na consciência. O conflito interno consumia-me. Às vezes acordava à meia da noite suado, imaginando o rosto do meu pai se descobrisse a verdade. Ele sempre dissera que um homem a sério casa com mulher, tem filhos, continua o nome da família. Ser gay era para ele uma fraqueza moderna, uma tentação do diabo. Eu repetia a mim mesmo que era apenas negócio, um sacrifício temporário. Mas Miguel complicava tudo. Ele era atento, preparava o café como eu gostava, perguntava sobre os meus dias com genuíno interesse. Uma noite depois de um evento longo, caminhámos ao longo do rio Tejo. A luz das luzes da ponte 25 de Abril refletia na água. Ele parou e disse: "João, eu sei que isto é difícil para ti. Não te peço mais do que o acordado, mas quero que saibas que te respeito." O momento foi tão íntimo que quase confessei tudo o meu medo, à atração crescente que eu negava. Em vez disso, murmurei obrigado e mudei de assunto. A traição veio de onde menos esperava. Um antigo colega da minha empresa em Lisboa, André, um tipo ambicioso que sempre me invejara, soube do meu novo cargo através de rumores. Ele descobriu fotos nossas em eventos online e começou a espalhar sussurros no círculo profissional. Um dia recebi uma mensagem anónima com uma foto minha e de Miguel num jantar com legenda: "Cuidado com o que finges." O pânico instalou-se. Confrontei Miguel, que ficou pálido mas decidido. "Vamos lidar com isto juntos", disse ele. Marcámos uma reunião com André, que admitiu ter ciúmes do meu sucesso rápido. Miguel ofereceu-lhe uma posição menor no projeto para o calar. Funcionou, mas o dano estava feito. A notícia chegou a um primo distante em Évora, que ligou ao meu pai com insinuações vagas. O meu pai telefonou-me furioso, exigindo explicações. Eu menti dizendo que eram boatos de concorrentes, mas a semente da dúvida estava plantada. A pressão familiar aumentou quando decidi regressar a casa para o Natal. O vinhedo brilhava com as novas videiras e a minha mãe preparou o bacalhau tradicional. Durante o jantar, o meu pai perguntou diretamente sobre Miguel. "Ouvi dizer que andas com um homem importante em Lisboa. É verdade?" O silêncio caiu como uma bomba. A minha irmã tentou defender-me, mas o meu pai levantou-se vermelho de raiva. "Na minha casa não admito isso. És meu filho, mas se escolheres esse caminho, sai." Chorei no quarto antigo naquela noite, o coração partido. Miguel ligou-me tarde, consolando-me com palavras que pareciam sinceras. Regressei a Lisboa mais dividido do que nunca. O fingimento tornava-se real. Os jantares já não eram só para aparências. Conversávamos sobre medos, sonhos. Miguel contou como perdera o primeiro amor por pressão familiar. Eu comecei a abrir-me sobre a solidão do armário. Uma noite ele pegou na minha mão sem dizer nada e eu não a retirei. O romance nascia devagar, entre olhares partilhados e toques casuais que já não pareciam falsos. Mas o preço crescia. A primavera trouxe florescimento no vinhedo e turbulência na minha alma. O projeto de exportação avançava com sucesso. Os primeiros paletes de vinho alentejano seguiam para Berlim graças ao meu trabalho em marketing digital. Miguel elogiava-me publicamente, chamando-me parceiro essencial. Em privado, os momentos de intimidade emocional multiplicavam-se. Passeávamos pelos jardins da Gulbenkian, falávamos de livros, filmes e do futuro que eu nunca ousara imaginar. Ele respeitava os meus limites, nunca pressionando além do combinado, mas o olhar dele dizia mais. Eu sentia-me vivo pela primeira vez.
A felicidade era perigosa porque vinha com culpa. A traição maior veio de dentro da família. A minha tia materna visitou Lisboa para um congresso médico e viu-me com Miguel num café na Rua Augusta. Fotografou-nos discretamente e enviou ao meu pai com mensagem destruidora. O telefonema veio como um trovão. O meu pai gritou ao telefone: traidor desgraçado. Como pudeste envergonhar-nos assim? A mãe chorava em fundo. Eles exigiram que eu voltasse imediatamente, cortasse laços com Miguel e casasse com uma prima distante para salvar as aparências. Recusei-me pela primeira vez na vida. A discussão durou horas. O meu pai ameaçou deserdar-me, cortar o apoio ao restaurante se eu não obedecesse. A minha irmã Clara ligou depois em segredo apoiando-me, mas pedindo cautela. O conflito interno atingiu o pico. Era certo sacrificar o amor familiar por uma relação que começara como negócio. Era moral escolher a autenticidade quando tantos dependiam de mim. Miguel propôs uma viagem curta ao Algarve para clarear as ideias. Aceitei. Na praia de Lagos, caminhando de mãos dadas pela primeira vez sem fingimento, sentia paz. O mar batia forte, o vento salgado limpava as lágrimas. Ele disse: João, eu não quero mais fingir. Isto tornou-se real para mim. Quero construir algo contigo sem contratos, sem mentiras. As palavras tocaram-me fundo. Nessa noite no Hotel Simples conversámos até de madrugada sobre planos futuros, talvez trazer o vinhedo para o século XXI juntos. Mas a realidade bateu à porta. De regresso a Lisboa, uma carta oficial do banco chegou. Devido a queixas anónimas de conflitos de interesse, o meu cargo estava em revisão. André, o colega traidor, tinha denunciado tudo para vingança. Miguel defendeu-me com fúria, mas a pressão social cresceu. Amigos comuns afastaram-se, sussurros de nepotismo e imoralidade circulavam. O ponto de ruptura veio num fim de semana em Évora. O meu pai organizou uma reunião familiar forçada. Todos os tios primos estavam lá. Confrontaram-me como num julgamento. O padre local foi chamado para falar de pecado. Eu fiquei de pé no centro da sala, tremendo mas firme. Eu sou gay, disse finalmente em voz alta pela primeira vez. Amo um homem e não vou negar mais. O caos explodiu. O meu pai ordenou que saísse de casa para sempre. A mãe soluçava, mas não interveio. Só Clara me abraçou antes de eu partir. Regressei a Lisboa destroçado. Miguel esperava-me com um abraço silencioso. O preço era alto, mas pela primeira vez eu sentia-me livre. O verão trouxe calor sufocante e decisões definitivas. O vinhedo sobrevivia graças ao capital injetado, mas o meu pai recusava qualquer contacto comigo. A mãe enviava mensagens curtas pedindo orações. A sociedade alentejana comentava o escândalo nas feiras e missas. Eu perdia noites de sono imaginando o futuro. Miguel apoiava-me incondicionalmente, propondo que eu assumisse mais responsabilidades no projeto, tornando-o oficial. Mas o banco investigava. Reuniões tensas com superiores questionavam a ética da relação. Miguel arriscou o próprio cargo, defendendo que o sucesso do projeto falava por si. Eu sentia-me culpado por o colocar em risco. Era justo ele pagar pelo meu segredo. Um confronto direto com André no escritório mudou tudo. Ele admitiu ter agido por inveja, mas também por preconceito pessoal. Eu respondi com calma mas firmeza, expondo como o ódio destruía vidas. Miguel ouviu e depois demitiu André discretamente. A vitória era amarga. A mídia local apanhou o vento do caso. Um artigo discreto no jornal regional mencionava o jovem do Alentejo que desafiava tradições. O telefone não parava. Alguns apoiavam, outros condenavam. A minha irmã Clara veio visitar-me em segredo trazendo notícias. A mãe definhava de tristeza, o pai endurecia. Ela pediu-me para tentar reconciliação. Eu hesitei. O dilema moral rasgava-me. Perder a família para sempre ou voltar ao armário e perder-me a mim. Miguel organizou um evento de lançamento dos vinhos em Lisboa, convidando discretamente a minha família. Eles não vieram, mas Clara apareceu. Durante o cocktail ela viu-me com Miguel rindo juntos e disse baixinho: ele faz-te bem, João. Talvez valha a pena. Aquelas palavras deram-me força. Nessa noite Miguel e eu caminhámos pelo bairro alto. Ele parou sob as luzes coloridas e beijou-me pela primeira vez de verdade, sem plateia. O mundo parou. O romance já não era farsa, era âncora. Mas o teste maior esperava.
O pai sofreu um pequeno infarto no vinhedo. A mãe ligou desesperada. Eu corri para Évora. No hospital o pai olhou-me com olhos cansados. Não aprovo, mas és meu filho. Fica. A reconciliação parcial veio com condições. Ele aceitava o empréstimo pago, mas não a relação. Eu aceitei o compromisso sabendo que era passo. O outono pintou as vinhas de ouro e trouxe clareza. O projeto de exportação era um sucesso. Os vinhos alentejanos chegavam a novas mesas na Europa. Miguel e eu oficializámos a relação mudando juntos para um apartamento maior com vista para o rio. O meu pai visitou Lisboa uma vez, rígido mas curioso. Viu o trabalho, viu o respeito e murmurou: talvez não seja tão errado. A mãe abraçou-me chorando, dizendo que o amor era maior que tudo. A sociedade ainda murmurava, mas eu já não me importava. O preço pago fora alto: laços partidos, amizades perdidas, noites de dúvida. Mas o despertar valera a pena. Eu era eu inteiro pela primeira vez. Miguel e eu planeávamos o futuro: viagens ao Douro, a expansão do vinhedo, talvez uma família própria através de adoção. O conflito interno acalmara. Aprendi que as escolhas certas nem sempre são fáceis, mas trazem paz verdadeira. A família ainda tinha barreiras, mas o diálogo existia. Clara casou-se e incluiu-nos no casamento. A vida seguia com cicatrizes, mas também com esperança. Acham que João fez a escolha certa ao aceitar a proposta inicial de Miguel, mesmo sabendo que arriscava tudo pela família e pelo amor verdadeiro?